Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho nos provoca com uma pergunta bastante inquietante, meus irmãos. Porque até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Jesus? Sim, meus irmãos, essa pergunta é inquietante porque há momentos em que seguir a Cristo vai nos colocar em rota de choque com o mundo. Coloca em rota de choque com muitas expectativas, sobretudo as expectativas dos outros, inclusive daquelas pessoas que nos são mais próximas. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o Senhor deseja falar diretamente a sua história e iluminar as suas escolhas. Refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Loucura por amor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos diz que Jesus voltou para casa com seus discípulos. Essa casa aqui, ela não se trata apenas de um espaço físico. Em São Marcos, a casa é o lugar da intimidade, é o lugar do repouso em Deus, é o lugar do convívio com aqueles que decidiram caminhar com Ele. E nós vimos que Jesus não volta sozinho, Ele volta com os seus discípulos. Isso aqui, irmãos, nos revela algo muito importante, que a verdadeira casa de Jesus, ela é construída com todos aqueles que acolhem sua palavra e que também assumem o compromisso do seu modo de viver com autenticidade. Porque, meus irmãos, estar com Jesus é entrar nessa casa espiritual, onde a vida daqueles que a isto se predispõem é simplesmente transformada. Mas esse texto ele continua e vai nos dizer que de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando nós olhamos para os últimos trechos do Evangelho de São Marcos, que nós refletimos ao longo desses dias, nós vemos que a multidão aflita não dá trégua a Jesus, porque ela reconhece nele a resposta que eles não encontraram em nenhum outro lugar. E por que eles vão à procura de Jesus? Porque, meus irmãos, essas pessoas carregam sobre si as suas dores, as suas feridas, as suas culpas, as suas doenças e o vazio que só o amor de Deus pode curar. São pessoas famintas, mas a fome delas não é fome de pão, é fome de sentido, é fome de libertação e de esperança. E o que Jesus faz diante dessa multidão? Ele se deixa consumir porque essa é a sua missão. Ele se doa até o limite. Então surge aqui um choque neste evangelho e ele parte exatamente daqueles que são próximos a Jesus. Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Meus irmãos, esses parentes representam todos aqueles que, de alguma forma, olham para Jesus apenas sob a ótica e os critérios humanos. São aqueles que não conseguem compreender o sentido do amor radical, que aos seus olhos parece loucura. Jesus rompeu com a lógica do poder, ele rompeu com a lógica da segurança e do prestígio religioso. E isso soa como uma escandalosa loucura para essas pessoas. Mas o que o Senhor realizou, na verdade, vai muito além do que qualquer mente humana pode entender. Ele se aproximou dos excluídos, ele tocou os impuros,
curou em dia proibido e ressignificou a lei, colocando a misericórdia acima dela. E quando nós trazemos, irmãos, essa realidade para os nossos dias, nós percebemos que esses parentes, eles simbolizam perfeitamente um mundo decaído que ainda chama de loucura quem escolhe viver o Evangelho com seriedade. Pois quantas vezes nós cristãos somos taxados de exagerados, somos rotulados de alienados ou radicais por decidir perdoar, decidir renunciar, decidir servir e amar sem medida. Irmãos, Jesus não estava louco. Ele estava apaixonado por fazer a vontade do Pai. E é exatamente para isso que ele nos chama. Ele nos chama a nos deixarmos apaixonar também. São Francisco de Assis ilumina esse mistério quando ele diz com a sua própria vida que é tanto o bem que espero que todo sofrimento me é um prazer. Talvez aos olhos de muitos, São Francisco também parecia fora de si. Talvez ele fosse louco para eles. Mas ele era apenas alguém que tinha entendido que amar como Jesus ama transforma completamente a lógica do mundo. O Evangelho de hoje insiste em nos confrontar ao nos questionar de que lado nós estamos. Da casa de Jesus, onde a vida é sinônimo de doação, ou da lógica do mundo que chama de loucura tudo que é amor verdadeiro. Se seguimos um Cristo que se gasta pela multidão, ou um Cristo que nos é confortável, porque ele não incomoda ninguém. Meus queridos irmãos, ser cristão não é viver equilibrado, segundo os critérios do mundo, mas viver desequilibrado de amor, consumido pela paixão e movido pelo Espírito Santo. Nós não temos dúvidas, meus irmãos, de que ainda hoje Jesus continua sendo chamado de louco todas as vezes que alguém decide viver o Evangelho sem negociar a verdade, sem negociar a justiça e sem abrir mão do amor verdadeiro. Talvez neste dia o Senhor esteja te convidando a assumir também essa loucura santa. A loucura de perdoar, a loucura de servir, a loucura de amar até o fim. Pois quem entra na casa de Jesus nunca mais é o mesmo. E quem aceita essa santa loucura descobre que ela é, na verdade, o único caminho que leva à salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, meus irmãos, graça e paz.